as imagens de uma tragédia, um dos maiores acidentes de trânsito da história do município de Lucas do Rio Verde. As imagens do estrago, do desespero, de uma pancada muito forte. Essas imagens que marcam este sábado, 9 de agosto de 2025, em que, infelizmente, o assunto principal do nosso jornalismo como um todo, hoje em especial Cadeia Neles ao vivo para todo o estado de Mato Grosso, as imagens são essas aí, fortíssimas, do empenho, da dedicação, das forças conjuntas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, equipes da Nova Rota e no amanhecer, uma imagem que lembra um cenário de guerra, um cenário de reconstrução, porque quando os primeiros raios de sol chegaram ao eixo da BR-163, a gente pôde perceber a proporção dessa batida frontal, em que 56 pessoas estavam no ônibus que saiu de Cuiabá, minha gente, de Cuiabá e seguia para Sinop, 500 quilômetros. 500 quilômetros de deslocamento. Esse acidente por volta de 20 para as 10 da noite, por volta desse horário, 9h40, em que infelizmente nós temos a confirmação de 11 vidas perdidas. 11 pessoas morreram, 46 feridas. Eu fiz questão de separar junto à produção do Cadeia, junto à minha diretora hoje, a Verônica, e a gente ali em cima puxando os dados, puxando as informações, os números, porque infelizmente nós temos de, numa tragédia como essa, saber dos números de vítimas, do estrago, o quilômetro preciso em que aconteceu, toda a responsabilidade que nós temos na apuração dessa tragédia na BR-163. 11 mortos, minha gente. Jovens, médica, pessoas que estavam indo a caminho do reencontro, do abraço, de passar o Dia dos Pais, de famílias que se reuniriam novamente hoje, amanhã. A esposa que reencontraria o marido em Sorriso, uma médica. A mamãe que reencontraria os filhos, o esposo, a família que estava já agendada para se reunir nesse fim de semana. De repente, não tem mais. As próximas horas serão de reconhecimento, de liberação, de corpos para despedidas que vão se arrastar ao longo do domingo, da segunda-feira. Porque hoje ainda o IML estará empenhado para a liberação dessas vítimas. Então nós temos 11 mortos. Puxando aqui pelas nossas contas, 12 em estado grave, de acordo com o compartilhamento tanto da empresa que nos atendeu, a empresa que está dando total assistência a essas famílias nesse momento. O advogado da empresa que fez contato com a gente um pouco mais cedo confirmou esses números também. 12 em estado grave, 26 nesse momento. Um estado menos grave, que a linguagem técnica chama de moderados, feridos moderados. O que é moderado? De repente, uma luxação, um braço quebrado, uma fratura de perna, pode ser considerado um ferimento moderado, menos grave, certo? Ferimento de membros inferiores. E ainda 8 feridos leves, 57 ao todo, e nesses feridos graves está o motorista do caminhão. Das imagens eu vou direto para ela. A Nayana, na rodoviária de Cuiabá, o terminal rodoviário Cássio Veiga de Sá, de onde esse ônibus saiu ontem à noite. Venha, Nayana, bom dia. Oi, Daniel, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Cadeia Neles. Infelizmente, trazemos notícias tristes, este grave acidente que aconteceu na BR-163, no quilômetro 648. A informação que nós recebemos da concessionária que administra a rodovia, a Nova Rota do Oeste, é de que o acidente teria acontecido por volta de 9h40 da noite. Foi logo que eles foram acionados para atender esta ocorrência. O ônibus com destino a Sinop
Sinop teria saído aqui do terminal rodoviário de Cuiabá por volta de 4 da tarde e seguia para Sinop quando se envolveu neste acidente a pouco mais de 15 quilômetros da praça de pedágio, ali próximo a Lucas do Rio Verde, na comunidade São Cristóvão. Segundo as informações repassadas pela empresa Rio Novo, o ônibus ele teria capacidade para 70 passageiros. É um ônibus que possui 2 andares e tem capacidade para 70 passageiros, mas no momento do acidente tinham 66 passageiros embarcados, contando com o motorista principal que conduzia o veículo e também um motorista reserva. Aconteceu uma colisão frontal entre o ônibus de viagem e uma carreta que trafegava no sentido contrário, né? A concessionária Nova Rota foi até o local, prestou ali os primeiros atendimentos às vítimas. Segundo as informações da concessionária, 11 pessoas morreram no local do acidente e mais 26 pessoas foram encaminhadas para uma unidade de saúde, né? Algumas em estado moderado, 11 pessoas em estado grave e 8 pessoas em estado leve. Uma das vítimas desse acidente está entubada em uma unidade de saúde em Lucas do Rio Verde. A empresa Rio Novo se manifestou através de nota dizendo que está prestando todo o suporte necessário às vítimas e também aos familiares, né, de pessoas que perderam entes neste acidente. Foi de fato um grave acidente, foi necessário inclusive 4 equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum também para dar suporte a esta ocorrência. Pelas imagens a gente consegue ver como ficaram os veículos. A rodovia inclusive precisou ficar por algumas horas interditada para que a concessionária realizasse todo o trabalho necessário, né? Eles interditaram ali a via para que os veículos pudessem ser removidos e a limpeza da pista também pudesse ser feita. É um trabalho bastante complexo diante da gravidade deste acidente, né? Nós temos a fala de um bombeiro militar que explica como foi o atendimento deles ao chegar no local. Infelizmente, né, uma colisão envolvendo 2 veículos, sendo que um dos veículos, um veículo de transporte, ou seja, esse veículo aí com muitas vítimas, né, dentro dele. Então a gente tem, infelizmente, uma quantidade de vítimas em óbito aqui no local. Nós socorremos várias vítimas em estado grave, algumas vítimas mais estáveis. Então foi uma ocorrência de grande complexidade. Tivemos que acionar todos os nossos bombeiros militares lá de Lucas do Rio Verde, todos os nossos bombeiros militares ali de Nova Mutum, para poder atender essa ocorrência, porque é uma ocorrência de extrema gravidade, né? Equipes de desencarceramento, equipes de atendimento hospitalar, porque a gente tem que estar fazendo o atendimento da melhor maneira possível, Graças a Deus, muitas pessoas serão salvas, né? Mas é uma ocorrência, como a gente diz, né, de grande complexidade. Ainda segundo a empresa Rio Novo, um advogado da empresa está sendo encaminhado aqui para Cuiabá para tomar ciência de tudo o que aconteceu e também dar suporte aos familiares das vítimas e todas as pessoas que estavam envolvidas neste trágico acidente. Nós desejamos aí os nossos sentimentos aos familiares que perderam pessoas neste trágico acidente, mais um acidente grave que acontece na BR-163. Eu volto contigo, Daniel. Obrigado, Nay. Obrigado. Estendo aqui os cumprimentos a essas famílias que eu disse agora há pouco, que esperavam seus entes. No caso da médica, o marido esperava por ela. Não terá ela nunca mais para abraçar, para seguir a vida num planejamento familiar.